Queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus. Queria deixar três versículos para a nossa meditação, Está no segundo livro de Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Só até aqui, irmãos. Irmãos, no versículo 8, a palavra de Deus diz que a Síria estava em guerra contra Israel. E toda vez que o rei da Síria planejava algo contra Israel, o Eliseu ficava sabendo e comunicava ao rei de Israel. E o rei de Israel tinha tempo de planejar uma defesa. Quer dizer, toda vez que havia um plano da parte do rei da Síria para atacar Israel, Eliseu comunicava ao rei e tinha como o rei se prevenir contra o ataque da Síria. Irmãos, e aquilo foi afligindo a mente do rei da Síria. Informaram para o rei da Síria que o informante era Eliseu, porque o rei da Síria estava pensando que existia um traidor no meio dele. Como é que pode tudo que eu planejo, tudo que eu penso, o rei de Israel ficar sabendo? Então comunicaram a ele que quem estava informando era Eliseu, mas de uma maneira sobrenatural. Eliseu ficava sabendo aquilo que acontecia com aquilo que acontecia na mente do rei da Síria. No versículo 12, a Bíblia fala que Eliseu sabia o que o rei falava no quarto de dormir. Quer dizer, o que o rei falava, a palavra de Deus está dizendo que aquilo que o rei da Síria falava em secreto, Eliseu ficava sabendo, através de uma maneira sobrenatural. Eliseu ficava sabendo e comunicava ao rei de Israel, e dava tempo do rei de Israel se prevenir. E o rei da Síria, irado, irmãos, ele enviou um exército imenso para matar Eliseu. E agora nós chegamos aqui no versículo 15, onde a palavra diz que o servo do homem de Deus, quer dizer, o servo de Eliseu, levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos, carros de guerra haviam cercado a cidade. Quer dizer, o moço do Eliseu, quando ele acordou, quando ele levantou, ele viu a cidade cercada daqueles homens de guerra. Para quê? Para atacar Eliseu, para matar Eliseu. E o jovem servo de Eliseu, irmãos, ele só enxergava aquilo que os olhos naturais dele viam. E aplicando para os nossos dias de hoje, aplicando para essa época de pandemia que nós estamos vivendo, nós temos enxergado somente o lado ruim, só temos enxergado só aquilo que a mídia nos apresenta. Você liga a televisão, você vê que morreu um, aí morreu outro, e um manda uma mensagem de WhatsApp falando que morreu fulano, morreu ciclano. Quer dizer, é só isso, aquilo acaba nos alimentando, e nós esquecemos daquilo que Eliseu falou para o moço. Eliseu falou para ele: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco dos que os que estão com eles. Quer dizer, muito maior é o exército de Deus que está ao nosso favor do que o exército da morte. Meus irmãos, nós somos servos de Deus. Vamos crer que o nosso Deus está nos guardando. Vamos fazer a nossa parte, fazer aquilo que nós temos que fazer, mas vamos enxergar com os olhos espirituais, vamos enxergar com o olhar de Deus, um olhar cristocêntrico, olhar para Cristo. Vamos parar de ter esse medo. Nós estamos ficando, irmãos, nós estamos vivendo assustado, nós estamos vivendo numa época que nós temos medo de tudo. Vamos abrir os nossos olhos espirituais. A oração que Eliseu fez, irmãos, é a oração que eu quero fazer por você, por mim, por você. A palavra diz que Eliseu falou: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu
que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Quer dizer, ele orou para Eliseu abrir os olhos espirituais e enxergar que Deus é muito maior do que o problema, que Deus é muito maior do que os adversários. Amém, meus queridos? Essa é a palavra que eu tenho para dividir com você e que o Senhor possa estar te abençoando.